Olá, amigos, amigas, como vão todos vocês? Tudo bem? Boa noite para quem assiste ao vivo. Nós vamos hoje para a nossa quarta aula do curso de Filósofas na Antiguidade. Meu amigo Ronaldo já dá uma boa noite e faz uma contribuição, a quem eu agradeço muito. Bom, agradeço os canais parceiros, peço para vocês fazerem inscrição. Quero falar aí um pouco do meu método desse curso e como é que serão as aulas. As aulas é basicamente eu falando e tentar mostrar algumas imagens de como elas poderiam ser, né? Nós nunca teremos certeza, porque é muito escasso as informações sobre ela, ainda mais imagens, né? Bem, eu queria esclarecer, essa aqui é a quarta aula. A primeira foi uma introdução geral, onde eu tento explicar por que essas mulheres geniais foram invisibilizadas durante a história. Então, fiz uma introdução geral. As duas aulas subsequentes, eu tive que falar das escolas filosóficas na Grécia Antiga, que foram 13, até onde alcançou a minha pesquisa. Começando pela mais antiga, que é a pitagórica. Alguns falam que teria sido fundada por Tales de Mileto, né? Eles chamam de Milesiana. Bem, mas isso não é o mais importante, porque não é um curso sobre filosofia, é sobre as mulheres filósofas. Bom, a bibliografia que eu estou usando é a mais difícil possível, porque ela é uma bibliografia muito não existe quase. Este livro é um livro de duas brasileiras e, como vocês podem ver aqui, ó, só esse tantinho aqui, ó, é que fala da Grécia Antiga. O resto, ela vai falar de século XI, Hildegarda de Bingen, e aí, a partir daí, ela chega no século XIX, XX, Simone de Beauvoir, etc. Não é o foco do meu. O segundo livro é uma coletânea de traduções, não é propriamente um livro, não sei se tem na forma de livro, deve ter, pelo jeito. Traduções de comentários sobre as pitagóricas. Então, que é o que nós vamos estudar daqui para frente. E depois, há um outro livro, A Presença das Mulheres na Filosofia. Eu só consegui na forma de PDF, mandei imprimir, e também só vai me ajudar em 3 filósofas. O meu curso pretende falar de 20. A Bíblia, o livro de referência para quem estuda filósofas da antiguidade, é este aqui. A História das Mulheres Filósofas. É da professora Ellen Wright, estadunidense, 4 volumes. Eu consegui o primeiro volume em PDF, mandei imprimir, só tem em inglês, claro. Já fiz a minha primeira leitura e separei todas as filósofas que eu vou trabalhar, ela tem. O problema é que o curso meu começa com Temistocleia e ela não fala de Temistocleia, né? Então, é uma deficiência, né? Bom, essa é a bibliografia.
se eu conseguir publicar um livro no futuro, né? Filósofas da Antiguidade, eu vou colocar a bibliografia, e tem alguns outros que eu ainda não adquiri, vou adquirir. Então, vocês terão isso lá no futuro. É sempre importante a gente escrever esses trabalhos, né? Porque os meus roteiros, né, eles viram, então, capítulos do livro. Bom, outra questão que é importante falar, as aulas são normalmente de 1 hora. Ah, não, não é essa Ellen, não. Ela é professora, é viva. É professora. Depois eu vou pegar a universidade que ela dá aula, ela é vivíssima, né? Bem, são 4 volumes. Não sei por que cargas d'água na Amazon era 1.200. Não todos 1.200, mas esse primeiro 1.200. Não sei por que vendeu um livro por $250, $300. Eu nunca vi uma coisa dessa. Não é livro raro, né? Não sei. Mas se eu conseguir, o importante é que eu estou com o material em mãos, né? E vou usá-lo muito. É o livro que eu mais usarei. Tem um que eu não consegui ainda, custa R$ 600, é de um francês do século XVII, 1650. O primeiro nome dele é Gilles, o segundo eu esqueci. Não é um cara muito famoso, mas ele foi o primeiro que estudou sobre as filósofas na Grécia Antiga. E levantou o nome de 65 filósofos. Está tudo nesse livro dele. Então, eu vou ver como eu adquiro. Amigos que moram na Espanha, na França, né? Comprando lá, deve ser bem mais em conta, né? Se eu arrumar PDF, também o título é Mulheres Filósofas, né? Bem, e a última coisa, antes de entrar na aula da nossa primeira filósofa, o meu plano de aula hoje era falar de 3 filósofas, porque o material é tão escasso que não dá para falar uma em 1 hora inteira. Mas aí eu fui pesquisando aqui e ali, todos os sites, e aí foram 3 telas de Google, eu entrei um por um, alguns são PDF, eu entrava, lia. Aí eu consegui um certo volume de informações para compartilhar com vocês nesta aula. Então, eu decidi falar só de Temistocleia, filósofa mais antiga da nossa história, da nossa cronologia. Na aula que vem, eu vou começar a estudar as filósofas já na sexta-feira. Normalmente eu começo a estudar no dia, 4, 5 horas, né, por dia. E conforme for nessa linha da escola pitagórica, essas 3 que falaria hoje eu jogo para a semana que vem, mas se uma delas se destacar, eu faço aula só dela, né? Eu gostaria de fazer uma aula para cada uma delas, resgatar a sua memória. O problema é esse, que não há informações sobre sua vida, seu pensamento, né? É uma tristeza, essa é uma dura realidade, né, o que fizeram com as mulheres. Dito isso, vamos começar. No finalzinho, eu vou contar para vocês uma novidade, alguns já sabem, sobre um novo programa nosso durante a semana. Bem, Temistocleia não se sabe a data exata do seu nascimento, nem a data exata da sua morte. Estima-se que ela poderia ter nascido mais ou menos em 600 antes da era atual e morrido em 540, né? A contagem era
decrescente, antes da era atual. Né? Ela é considerada a mestra, a preceptora de Pitágoras. Preceptor, preceptora é aquele que acompanha a educação de alguma pessoa. É quase que um professor particular que sabe tudo da sua vida, sabe, indica os livros que você tem que estudar e ler. É uma beleza. Naquela época era possível fazer isso, né? Não existiam escolas formais. Bom, algumas fontes apresentam Temistocleia como uma possível irmã. Eu consultei o próprio Pitágoras, Xenofonte, Anaxágoras, vários autores, a maioria não menciona essa possibilidade. Outros mencionam que ela pudesse ser esposa de Pitágoras e com ele teria tido alguns filhos, das quais algumas viraram filósofas da escola pitagórica, não é? E nós as veremos aqui. Mas também não é confirmado que essas mulheres seriam filhas de Temistocleia com Pitágoras. Né? São filhas dela, mas não é certo que Pitágoras seria o pai. E falando em Pitágoras, ele é considerado o pai da filosofia, né? Se bem que tem autores que dizem que foi Tales. Era uma época, Tales era matemático, Pitágoras também, mas era uma época que as pessoas eram matemáticas, astrônomas, médicas e filósofas. Portanto, não havia esta hiperespecialização como nós vemos nos dias atuais. E se Pitágoras é considerado o pai da filosofia, Temistocleia pode ser considerada a primeira mulher que recebeu esta nomeação de filósofa, dado exatamente pelo Pitágoras. Podemos dizer também, ou então foi a primeira vez que esse termo filósofa foi utilizada quando as pessoas se referiam a Temistocleia. Bom, o meu entendimento, por que ela ficou, digamos assim, famosa, mas não deixou, o seu legado não foi preservado. O que ela escrevia, ninguém fez cópias de cópias de cópias, né? Por que ela era muito famosa? Ela era a oráculo do templo de Apolo na cidade de Delfos. Alguns falam oráculo de Delfos. Alguns chamam-na de sacerdotisa, outros de pitonisa. Eu não gosto dessa terminologia, mas de fato ela era o oráculo. Era a ela que as pessoas recorriam para fazer consultas e não se tomava decisões políticas, guerra. Quando eu falei na aula passada sobre o Templo de Delfos, eu contei a história daquele rei que consultou Crítias, não, Lídia, o país, reino, não é país, reino, chamado Lídia. Ele perguntou se ele guerreasse com a Pérsia de Ciro o Grande, o que aconteceria? A oráculo, a sacerdotisa, a pitonisa, disse: um grande império morrerá. Ele foi achando que seria o império da Pérsia. Ele perdeu
acabou morrendo, né? Bom, uma oráculo, uma sacerdotisa, por si só, tem que ser necessariamente uma mulher muito sábia, muito inteligente, muito culta. Aqui a gente usa o termo popular, né, de ser culto é conhecer muita coisa. Não tem outras definições de cultura, mas vamos ficar com essa popular aqui, né? Eu, apesar do oráculo de Delfos, do templo de Apolo, ter funcionado por quase 1000 anos de vida continuada, entre 600 antes da Era Comum e 400 depois, eu não consegui achar o registro do nome de todas as sacerdotisas ou sacerdotes. De maneira que, se eu achasse isso, eu saberia exatamente o período que, pelo menos, ela foi a sacerdote. Isso não ajuda para definir o dia que ela nasceu, nem que morreu, mas definiria o período do seu sacerdócio. Não foi possível, né? Bem, então, tal qual praticamente todas as filósofas, nós só sabemos sobre seu pensamento através do que escreveu sobre ela outros filósofos. Temistocleia não foge à regra, e eu vou então aqui apresentar trechos de alguns autores que falam sobre ela, mas não falam sobre a sua doutrina, né? O historiador e o maior biógrafo dos filósofos da Grécia Antiga, o nome dele é Diógenes Laércio. Viveu entre 180 e 240 da era atual. Ele destaca o papel de Temistocleia na sua obra mais importante, que é denominada, abre aspas, Vidas e Perspectivas de Filósofos Notáveis. Ele só escreveu sobre homens, né? Bom, aí no capítulo, nesse livro, sobre a vida de Pitágoras, então é daí que saem pequenos trechos que falaram de Temistocleia, ele vai afirmar que foi ela quem ensinou ao mestre Pitágoras toda a sua doutrina moral. Portanto, ela professora de Pitágoras. Agora, será que os conceitos filosóficos de moral de Pitágoras são exatamente iguais aos que ela lhes ensinou, ou ele também desenvolveu? Então, nós nunca vamos saber quais eram estes conceitos. No máximo, nós temos a informação que ela tratou desse tema e ensinou a Pitágoras, né? Era voz corrente naquela época, especialmente na aristocracia grega, que, de fato, todos os ensinamentos éticos de Pitágoras vieram diretamente da profetisa de Delfos. Aqui minha conclusão. Mesmo que conheçamos pouco sobre ela, uma coisa é certa: ela, em vida, era infinitamente mais importante e relevante intelectualmente que o próprio Pitágoras, o, o fundador desta escola filosófica.
mas a fama dela, evidentemente, derivava, em sua maior parte, por ela ser a sacerdotisa do templo mais requisitado em todo o mundo conhecido na época. Podemos usar o termo ocidental, porque Índia e China nós não temos este contato, esta informação, mas no mundo, na Europa, era uma época que não tinha colonização nas Américas, nem na África, como conhecemos hoje. Então, bem, há um livrinho de uma coleção, acho que é Filosofinhas, Filósofas no diminutivo. Há um livrinho de 32 páginas que tem o título de Temistocleia. Eu não o adquiri, mas o farei. É da Tomo Editorial, publicado em 2021. É uma tradução e a autora é Maria Nazaré Agra Hassen, 2SE. Pode ser que seja árabe, pode ser que seja muçulmana. Diz ela sobre Temistocleia, abre aspas. Então, não sei a fonte que ela escreve, se é um devaneio desta autora ou se ela. Então, quando eu adquirir o livro, vou ver se tem alguma referência, mas ela diz textualmente o seguinte, abre aspas, Temistocleia gostava do silêncio e da natureza. Era modesta e amava os animais. Olha, é da Cleveland State University. Mostrava a importância da meditação. Dizia que a gentileza gerava gentileza. Todas as manhãs, ao se dirigir ao templo de Apolo, com chuva ou com sol, ia se concentrando e tendo pensamentos geniais. Então, não consegui a referência, mas vamos ver se no livro ela traz ou se isso é uma suposição da autora. Me parece que isso poderia ser aplicado a outras mulheres geniais e avançadas para a sua época, né? Meditar, amar a natureza, os animais, tratar todos com gentileza, etc. Bem, o próprio nome Temistocleia está relacionado com o conceito de conselho dos deuses. Era o que ela fazia. Eu expliquei semana passada como funcionava o templo. Ele tinha uma fenda, né, geológica, onde emanavam um certo tipo de gás que isso no século XIX, mostrou-se que era um gás que produzia certo estado de êxtase, né? E aí a sacerdotisa dizia o que ela ouvia dos deuses. E isso era crível 100%. Não havia contestação ao que ela, né, falava. Bom, há uma suposição de alguns autores que muito do que Pitágoras falou das suas máximas, e foram muitas, na verdade não seriam deles, mas seriam de
Temistocleia que ele poderia ter se apropriado. A escola pitagórica, considerada a primeira escola filosófica da Grécia Antiga, aceitava mulheres. Além de Temistocleia, nós vamos ter Melissa, Teano e Maia, né? Alguns dizem que são filhas dela. Além dos domínios da filosofia, consta que Temistocleia dominava também a matemática, a astronomia, as ciências naturais, a medicina, a música e a biologia. Então, era uma cientista. Cientista em uma concepção muito mais ampla do que os dias de hoje. Hoje chamamos de cientista o físico que pesquisa uma bomba, o biólogo que pesquisa um remédio, etc. Ela era muito mais do que isso. Os conselhos que ela ministrava quando consultada enquanto oráculo do templo de Apolo em Delfos, ou do templo de Delfos, tratavam, de um modo geral, sobre agricultura, guerra, decisões políticas e matrimônio. Então, reis, soberanos, seja lá o cargo que ele tivesse, na época acho que não tinha imperadores, eles consultavam também sobre questões pessoais, matrimônio, né? Obrigado, amor. Hora do café. Um texto de estudo sobre filosofia que eu achei na internet, mas sem referência de quem é a pessoa, professor Alizomac Soares, ele é do Ceará. Sobre esta filósofa, ele diz, abre aspas, Temistocleia teria ensinado ao jovem Pitágoras que ele não era alguém que possuía o conhecimento em si, ou que ele pudesse se apropriar da verdade absoluta, mas que ele poderia ser apenas um amante do saber. Então, aí uma concepção de saber, de conhecimento. O meu amigo Wagner Campanello me mandou alguns escritos sobre Temistocleia, mas não acrescentou muito à pesquisa que eu tinha feito. É uma dificuldade, viu, pessoal? Mas eu não poderia falar nesta aula, além dela, introduzir outra filósofa. Então, eu preferi jogar as outras, né? Então, as próximas aulas poderão ter duas. Mas ela eu fiz questão, por ser a primeira, por ser oráculo, né? E por ser preceptora de Pitágoras, fiz questão de trazer a vocês tudo o que eu consegui, que não é muita coisa. Sabemos que todas as decisões mais importantes de reis soberanos na região da Grécia e de todo o Mediterrâneo dependiam de uma consulta à sacerdotisa de Delfos, cujos resultados não poderiam ser contestados. No entanto, suas respostas nunca eram respostas diretas, e elas eram recheadas de enigmas e parábolas, então, passíveis de interpretação. Jesus atuou um pouco assim também, né? Muito do que ele disse são parábolas que são interpretadas, né?
Há um outro filósofo importante que falou sobre ela, Aristóxeno, mas viveu bem depois dela. Nasceu em 360 e morreu em 300 antes da Era Comum. Ele disse, abre aspas, Pitágoras derivou a maior parte de suas doutrinas éticas a partir dos ensinamentos de Temistocleia. Então, ele confirma isso, mas ele não diz quais são estes aspectos da doutrina ética que são dela. Então, você veja o pouco que sabemos sobre elas é falado por outros, e estes outros foram parcimoniosos em relatar a essência do seu pensamento. E a última fonte que eu consegui sobre ela é Porfírio de Tiro. Porfírio, filósofo sofista da cidade de Tiro. Tiro hoje é situado no Líbano. Viveu entre 234 e 305 da era atual. Quando o número cresce, não preciso nem falar era atual, né? O que ele disse sobre Temistocleia? Abre aspas. Pitágoras ensinou muito mais do que alegou ter aprendido com Temistocleia de Delfos. Então, é um comentário que, de certa forma, comprova que ela lhe ensinou muito mais do que ele reconhecia ter recebido dela, né? Então, bem, eu selecionei 3 imagens de Temistocleia que são de quadros, são esculturas, e não sabemos se ela foi exatamente assim. Vamos ver se conseguimos colocar na tela. Este é um quadro que eu peço desculpa de não ter anotado o autor. O que a imagem fala é que este é Pitágoras, o chefe da escola pitagórica. E aqui está à sua frente, falando com ele, né? Os pintores da antiguidade eram os fotógrafos de uma época, né? Não existia fotografia, tinham os pintores. Provavelmente essa cena existiu. Esse tipo de pintura, ela é difícil porque as pessoas não ficam paradas, né, para o pintor fazer ao vivo, né? Então ele mentaliza a cena como se fotografasse e depois ele reproduz em um quadro, não é? Bom, tem muita lógica e tem muita fundamentação, como ela foi preceptora, mestra, professora de Pitágoras, seria natural que ela discutisse, conversasse com ele sobre suas teorias, né? Você veja que deve ser uma pintura da Idade Média, porque retrata ele escrevendo em um livro de anotações que não existia na época dele, né? Bom, a próxima imagem. Aqui é uma imagem que eu achei, não sei se é capa de um livro, mas achei bonita. Essa pintura, ela é de um quadro sobre a mentira e a verdade. Então, a mentira saindo de um poço, não é? Nua, né? Aí surge, tem toda uma história por detrás, que não é o nosso foco aqui, né? A verdade está nua, né? Mas, como está relacionado com o Temistocleia, eu trouxe para vocês. E a última imagem é uma escultura, não é?
aqui já um rosto mais definido, também não anotei exatamente a cidade onde está essa escultura, mas provavelmente Grécia, e o crédito na imagem diz que esta é Temistoclé. Então, sabemos que ela teve filhos, sabemos que ela foi a primeira pessoa a receber o título de filósofa, sabemos que ela era sacerdotisa do templo mais importante daquela época, sabemos que ela influenciou Pitágoras e era membro da academia e ensinava a outros filósofos. Sabemos que ela teve filhas que tornaram-se filósofas, e vamos ver nas próximas aulas, e é tudo o que sabemos da nossa querida Temistoclé. Né? Bom, é isso. Nas próximas aulas, quando uma filósofa eu achar que tem material importante para ela ficar em uma aula, eu farei mesmo que a aula não dure 1 hora. O nosso querido canal, eu acho que tem uma playlist no meu canal. Lá tem todos os cursos que eu dei até hoje. Estou dando, né? Mao Zedong continua quarta-feira agora, né? Então, só ir lá você... Se quiser pular a aula 2 e 3, onde eu falo das escolas filosóficas, pode. Então, assista a primeira só e depois essa aqui você já está assistindo. Né? A primeira eu faço um panorama geral. Né? Bem, então, o que eu queria deixar registrado é isso. Não serão aulas necessariamente de 1 hora, dificilmente passarão de 1 hora. Talvez quando chegarmos mais ao final, né, Hipárquia, Aspásia, né, Macrina, algumas jamais da nossa época, né, pode ser que dure um pouquinho mais, passe de 1 hora, não sei, mas esse será o nosso, meu amigo Rivadavia, manda uma contribuição que eu agradeço muito. Não é? Então, eu precisava fazer uma campanha de membros, né? Perictione, mãe de Platão. Não sabemos a data do nascimento nem a morte da mãe de Platão, e era professora na academia. É, isso aí. Bom, terminado isso, eu quero dizer para vocês que, a partir de amanhã, eu entro em um desafio político, intelectual, mais relevante, digamos assim, dessa minha trajetória de 50 anos de militante, estudioso, pesquisador, autor. Eu fui convidado pela TVT, que vocês conhecem, me acompanham todas as quartas-feiras, 15h30, no programa Bom para Todos. Já há quase 5 anos, eu faço comentários sobre geopolítica mundial ou política internacional, como queiram. Dizem os produtores que o pessoal gosta muito, que dá bastante audiência, etc. E aí, em função da importância que o tema geopolítico vai ganhando, especialmente com a posse do presidente Lula em janeiro, a TVT me convidou para ter um programa diário de meia hora, de segunda a sexta, ao vivo, das 10h30 às 11h. Apresentado pela minha colega, amiga, né, apresentadora Thalita Galli. Vocês também já conhecem.
Então, uma grande responsabilidade. O formato do programa, eu mando logo cedo, no mesmo dia, algumas matérias dos principais sites jornalísticos do mundo. New York Times, Le Monde na França, É o País na Espanha, o Haaretz de Israel, Al Mayadin do Líbano, Russia Today da Rússia, Span TV do Irã. Então é bem eclético. E outros. Então eu seleciono as principais notícias, eles projetam na tela e eu vou analisar. O endereço do canal? Rapaz, não sei. É só você procurar no YouTube TVT. Só tem esse. TVT, ou TV dos Trabalhadores. Né? Então, é uma grande responsabilidade. Será ao vivo. Vai ter um quadro uma vez por semana. Obrigado. Vai ter um quadro uma vez por semana que chama Fala aí, professor. Aí não sabemos se vamos fazer ao vivo ou se vou gravar antecipadamente. O meu WhatsApp vai ficar na tela e as pessoas vão poder perguntar coisas. Né? Então, eu vou selecionar as principais dúvidas, preparo um resumo aí de 5 minutos da forma mais simples e didática possível e vai ao ar uma vez por semana. Também nós poderemos ter um programa de meia hora inteiramente dedicado a um assunto só. Talvez na estreia amanhã isto vá acontecer em função da África. A África está em pé de guerra e uma luta anti-imperialista. Né? Vamos ver como que nós vamos decidir isso até amanhã, 10h30, com a produção. Né? E poderá ter, no limite, uma entrevista. Eu trago alguma pessoa, assim, expert, né? Que sabe mais do que eu, porque né, tem que saber mais do que o entrevistador, né? Para acrescentar conteúdo, tirar dúvidas, né? Então, aí vamos ver o formato. Thalita nos apresenta, né? Aí ela pode sair da tela e deixar eu conduzindo aí 3 ou 4 perguntas essenciais. Né? Eu também disse a eles que alguns programas poderão ser gravados, porque às vezes eu tenho algum compromisso de saúde, inclusive, né? Nesse horário, 10 horas, aí eu posso gravar 8h30, né? Mas vai ao ar no horário certinho, combinado. Conto com vocês para divulgar, comparecer, curtir, né? Compartilhar e assim por diante. Então, hoje nós vamos ficando por aqui, um pouquinho mais cedo, e amanhã, às 19 horas, tem o canal Painel Brasil, com a Rosa Sarquis, e quarta-feira, o meu programa às 10 horas, ao vivo, na TV 247, mudou para as 13 horas. Eu fiz um pedido lá para o Leonardo Atushi, que conseguiu, então, este remanejamento. E esta semana ainda serei eu e a Daiane Santos, porque o Zé Reinaldo, que está muito bem de saúde, já deu tudo certo a sua cirurgia, mas ele tem uma consulta médica às 10 horas. Então, não, desculpe, ele tem uma consulta médica próximo de 13 horas, né? Que aí, então, ele não poderia fazer o programa comigo. Volta na outra semana, né? Então, quarta-feira continua sendo o dia mais difícil para mim, mas tenho bastante saúde para encarar, né? Então, 10h30 TVT, 13 horas 247, 15h30 continua TVT Bom para Todos, 16 horas DCM e 18 horas
o meu curso sobre Mao Zedong no meu canal, que está sendo retransmitido pela TV 247, como este programa das filósofas também eles estão retransmitindo, que eu agradeço muito. Lá dá uma audiência infinitamente maior do que o meu pequenino canal, né? Pessoal, obrigado por tudo. Boa semana. Vamos ver as apostas aí se Bolsonaro será preso esta semana ou na próxima. Ah, tá bom, Flávio. Obrigado, viu? Então, um abração para vocês. Tudo de bom. Beijão. Tchau, até.